Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: quando que a prova é invalidada? Tá? Quando que a prova jogada nos autos, protocolada pelas partes, elas são invalidadas, tá? Ou certificadas ou validadas, tá? Nós vamos discutir esse tema porque é algo bem comum, tá, de acontecer. Muitas pessoas, tá, digo aqui advogados mesmo e peritos, não sabem quando a prova é válida, quando a prova é inválida, tá? E não sabem, inclusive, alguns peritos e advogados, que o perito tem o dever e o direito de invalidar ou validar uma prova, tá? Vamos explicar tudo nesse vídeo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você entende sobre esse assunto e compartilhe nas redes sociais com seus amigos que gostam de ciências periciais, ok? Se você tem interesse em discutir melhor sobre isso, eu convido você a entrar nos nossos grupos de discussões, tá? Nós temos grupos de discussões para peritos interessados em ser peritos e simplesmente que gostam de discutir né, a área da ciência em geral. Então, para você entrar nos nossos grupos, acesse o link fala.host/grupos, tá? fala.host/grupos, não tem .com, não tem br, ok? Vamos lá. Quando a prova é invalidada? Bom, primeiro, quando ela é ilícita. Quando ela é ilícita e alguma das partes percebeu isso. Porque se alguma das partes não percebeu que ela é ilícita, ela vai continuar nos autos e o juiz, se ele não perceber, se o advogado não apontar para ele a ilicitude, não só que ela é ilícita e mais o porquê, a prova vai continuar lá e pode até ser utilizada para ponderar a sentença. Então, impugnar as provas é algo que é dever do advogado, tá? O advogado, ele tem o dever de ou impugnar ou certificar provas que foram juntadas pela outra parte. Tá, ok? Então, imagina que o advogado, ele peticionou a inicial e juntou várias provas. O advogado do requerido, né, ele vai montar sua contestação e contestar impugnando todas as provas, tá? Lembrando que se ele tiver razão, a prova cai. Se ele não tiver razão, a prova se mantém, tá, ok? Impugnar não significa eu impugno essa prova. Não é assim. Você tem que provar que aquela evidência não deve ser levada em consideração porque ela é ilícita de alguma forma, tá? Ou que ela foi produzida da forma incorreta, está eivada de vícios, que advém do princípio do fruto da árvore envenenada, e assim sucessivamente. Então, toda prova ela tem que ser analisada e pode ser impugnada pelas partes, tá? Mas não é isso que acontece com frequência, tá? Eu te digo que eu vejo muito processo no qual os advogados nem se dão tempo de analisar a prova. Simplesmente informam assim: impugno toda a alegação do autor e apresenta os fatos dele, fica o fato do autor contra o fato do réu, né? Lembrando que, cuidado, não usa réu, hein? Tem um vídeo sobre isso, procura lá no nosso canal. Utilize a palavra requerente e requerida, tá? Bom, o que acontece se a parte não impugnar? Se a parte não impugnar e for estabelecida se for estabelecida uma sentença, pode ser que o seu cliente seja prejudicado pela falta da sua astúcia, da astúcia do advogado, né? E se for chamada uma perícia,
e não foi impugnada, o perito ele pode certificar aquela prova e utilizar no laudo, que vai ponderar uma sentença, com certeza. Então, é importante o advogado impugnar as provas da forma correta, tá? Qual é a outra forma de decair uma prova? Quando o perito analisa e descobre que aquela prova não foi produzida da forma correta. Afasta por tecnicidades, né? Como, por exemplo, um laudo feito com uma única linha, dizendo: este equipamento queimou por variação energética. Que equipamento? Qual o serial número dele? Cadê? Me mostra a fotografia que ele queimou. Prova para mim. Não adianta você trazer só o seu parecer, né? E lembre-se que tem uma diferença entre parecer e parecer técnico. Isso nem é um parecer técnico, é um parecer. É uma opinião, uma sugestão de que a prova estava queimada. O que a maioria das empresas fazem? Vai lá, recebe uma reclamação de que o equipamento queimou, leva o equipamento para um técnico, o técnico escreve este parecer: equipamento está queimado devido à variação energética. Assina, protocola, entrega para o advogado e ele abre uma ação judicial. O perito não pode certificar aquilo, porque o perito não sabe. Se o perito certificar, o perito acha que está cometendo um crime. Por quê? Porque ele não viu a peça. Ele está confiando na expertise e na palavra do técnico. E se esse técnico for cooptado? Essa prova, lembrando, esse vulgo laudo veio da parte de uma parte. Esse técnico não pode ter sido comprado para dizer aquilo. Então, se ele não provou que, para mim, que a peça estava queimada, como? Trazendo fotografia das peças, demonstrando quais foram os testes que ele fez, tirando fotografia das medições. Olha, essa peça aqui naturalmente tem uma resistência de 100. Agora aqui ele está com a resistência 0, quer dizer, ele fechou curto. Então quer dizer que a peça queimou. Você tira a foto ali, monta a cadeia de evidências toda bonitinha, faz um laudo, assina, entrega. Pode ser que o perito aceite, né? Nesses termos aí, utilizando os princípios da ciência, o perito vai aceitar, né? Agora, trazer um parecer único, exclusivo, dizendo que não, aí não está correto, não vai aceitar e a prova vai decair. Então nós já temos aí duas formas de decaimento de prova: por ela ser ilícita e a parte apresentar, e por tecnicidade, o perito não vai aceitar porque não é uma prova ali, não é uma prova feita corretamente, né? E está eivada de dúvidas, né? E dúvidas é uma coisa que você não pode ter dentro de um processo e principalmente dentro de um laudo pericial, tá? Você não pode pautar o seu laudo pericial na simples testemunha de alguém, porque perito, ele tem que trazer a técnica, ele tem que analisar tecnicamente a coisa. Ele não tem que chegar ali e fazer uma oitiva: conversei com fulano de tal falou que então e o perito não condena, mas conclui então que não é assim. Ele tem que fazer uma análise técnica. Não deu para fazer análise técnica, o laudo tornou-se prejudicado por causa disso e disso. A princípio, existiam várias evidências. Ao analisar todas as evidências, o perito fazendo todos os seus implantando todos os seus esforços para tentar elucidar tecnicamente a questão, ficou incompleto, ficou comprometido, porque as evidências identificadas não trouxeram a certeza dos fatos. Entendeu? Essa questão, não tem que ficar devagando, perguntando. Você vai perguntar, você vai fazer uma oitiva? O perito pode fazer uma oitiva? Pode. O perito pode interrogar. Mas para quê? Para receber subsídios de como ele deve agir. Por exemplo, um gerador.
Ah, o gerador queimou. Tá, então eu vou fazer uma pergunta. Você utilizava o gerador em tempo integral ou ele só partia em épocas de backup? Só em momentos de falta? Ah, ou ele entrava no momento de pico, ele era programado para ligar no momento de pico e tal? Não, eu utilizava ele somente em backup. Quer dizer, era um gerador que vai ser utilizado muito poucas vezes. Então, teoricamente, ele não queimou, ele não estragou por desgaste. Ele pode ter, aí você vai tentar analisar outras questões. Agora, não, eu utilizava ele em tempo integral, somente quando, porque o diesel estava barato, então eu preferia utilizar o gerador e evitar de utilizar a energia da prestadora, né? Então quer dizer, aí sim você vai agir de uma determinada forma, porque ele utilizava o motor em constância. E aí, as manutenções foram feitas corretamente, no tempo certo, tinha gente para acompanhar, tinha técnico, tinha o relatório de acompanhamento, de manutenção, de preditiva e proativa, preditiva e... esqueci o outro nome. Então assim, você faz perguntas, mas para subsidiar como você vai agir tecnicamente. Nunca pautar a resposta, a conclusão do laudo especificamente na opinião, ou na sugestão, na palavra do requerente ou requerido. Por que não, perito? Porque não, primeiro que não é técnico, segundo que não é a forma correta, que não é, eles são parciais, parcial é de parte. Ele tem interesse na causa, então você não pode se pautar nisso aí. Você tem que pautar. Você é o perito, né? Você não é o julgador. Você não é como chama aquele profissional que intermedia, que tenta negociar com as partes para evitar um litisconsórcio. Esqueci o nome dele. Você não está intermediando ali, você é o técnico que foi chamado para resolver a questão técnica, para tentar solucionar a questão técnica. E você tem que fazer isso de forma técnica, tá? Não vai fazer isso baseado em achismo, em subjetivismo, tá? Hipoteticamente falando, ele poderia ter feito isso e, portanto, concluo. Não é assim, tá? Então... falamos aí duas formas de decaimento de prova. A outra seria o próprio juiz identificar que a prova não foi, não serve por tecnicidade jurídica, já não é mais tecnicidade científica, porque o perito vai derrubar por tecnicidade científica, né? Por ausência de determinado procedimento. Já o juiz não, ele vai analisar e decair ela por tecnicidade jurídica. Que aí é ele, função dele e dos advogados, não, o perito não se mete nesse meio aí, tá? Bom, pessoal, eu acho que basicamente são essas três as mais consideradas, tá? Então, quando for produzir uma prova, quando for analisar, você perito, analisar provas, tente certificá-las, tá? Se é, por exemplo, uma nota fiscal, verifica se aquela nota fiscal tá ok mesmo, consulte ela se ela é uma nota fiscal do estado, se ela é uma nota fiscal do município, vai no site e tenta confirmar se ela existe mesmo, se aqueles itens lá estão corretos, se ela não foi adulterada. Se é um e-mail, confirme se o e-mail é o verdadeiro, se tem metadados ou não, né? Verifique, tenta certificar ele, vai na máquina, no momento da perícia, pede para a parte apresentar o e-mail dentro do servidor de e-mail deles lá, e aí você vai conseguir certificar as provas, ok? O que você não conseguir certificar, que você não tem certeza da veracidade, foi impugnado, tá? Lembrando, a prova só decai se ela for impugnada ou afastada pelo perito ou pelo juiz, né? Então, é assim que você deve agir. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você não for inscrito nos nossos grupos, acesse nosso link fala.host/grupos, fala.host/grupos, e lá você entra nos nossos grupos de discussão, ok? É livre, é só você acessar. Grande abraço e até a próxima.